igreja celebrou São João Maria Vianney, patrono de todos os padres. E há uma passagem muito interessante de João Maria Vianney. Primeiro, porque ele não era lá tão considerado na sua comunidade do época. Ele era tido como um burrinho, como um estúpido que tinha dificuldade de estudar, de aprender ou de aprender os assuntos das coisas de Deus e da igreja. Então os superiores resolveram dar a ele uma chance. Vai para um lugar onde ninguém te conhece, onde também não vai fazer diferença você estando lá ou não. Já também com a sua mediocridade, qualquer lugar que colocar está bom para você. E lá foi mandado João Maria Vianney para a cidade de Gales, a França. E no meio do caminho ele procura daqui, onde está esse pequeno bairro, essa pequena colônia onde ele foi evangelizado. Eles caminham mais um pouco. Um dado momento ele encontrou com um garoto e disse: você pode me mostrar onde era? Esse garoto olhou para ele assim: não posso. Então, pois mostra-me onde era e eu te mostrarei o caminho do céu. Essa é a verdade, o desejo de todos os padres. Não importa a sua capacidade intelectual ou não importa o seu estado, nem mesmo da graça. Importa que ele tenha no bojo do seu conhecimento ou da sua experiência de Deus, que ele é chamado, vocacionado para mostrar o caminho de Deus para os seus irmãos. A liturgia da palavra de Deus hoje dá um pouco dessa noção do pastor, do missionário, do sacerdote. Em primeiro lugar, na primeira leitura tirada do livro do Êxodo, nós encontramos uma comunidade de filhos rebeldes, uma comunidade de filhos ingratos, de filhos insatisfeitos. O Senhor nos convida para sair daquela situação, para entrar na situação de libertos. Mas para isso é necessário passar pelo deserto, e no deserto fazer a experiência da necessidade mais cruenta do ser humano, a fome, a sede. Mas o povo então, olhando, ou vendo, sentindo ou experimentando esta sede, esta fome, inconformado com o que estava acontecendo, começaram a murmurar contra Deus. Chegaram em Moisés, chegaram em Araão, mas seria muito melhor que nós estivéssemos na situação que estávamos, isto é, na escravidão, porque lá pelo menos nós tínhamos o que comer. Como era começar a recordar o que eles tinham lá, apesar da escravidão. Como é interessante a gente ver essa palavra de Deus hoje, quão duro é para nós aceitarmos a gratuidade de Deus presente na história e fazendo uma história nova conosco. Preferimos a escravidão do pecado, a escravidão do erro, a escravidão de ficarmos debaixo dos capatazes, do reino dos capatazes, do que fazer a experiência no deserto da vida para algo novo que o Senhor já está apontando e nós estamos experimentando. Moisés vai até o Senhor e diz: Senhor, é melhor que eu faça alguma coisa. Ou eles vão me bater, ou eles vão me matar, tanto a mim quanto a mim. E o Senhor, no Kairos de Deus, no tempo de Deus, Ele diz: você vai embora, pega o seu cajado e bate sobre a rocha, e de lá sairá água. E foi o que Moisés fez. Mas Moisés está saindo de uma interrogação, e o alimento? No tempo certo eu enviarei o alimento. Então, em o tempo certo, o Senhor mandou para aquele povo a codornizes. Comeram, se saciaram à vontade, e quando pensaram em guardar, já não tinha mais o que guardar, porque a fome era tanta e a quantidade de irmãos peregrinos também eram tantas.
No dia seguinte, logo pela manhã, o Senhor mandou como que flocos caindo sobre eles. Era o maná. E aqui também tem uma experiência linda desse povo do deserto. O maná vem até eles para eles alimentarem naquele dia. Alguns estão preocupados com o dia seguinte, sem saber como seria pegar os seus jornais, isto é, pegar as suas sacolas e começar a recolher aquele maná e colocar na sacola. No dia seguinte, logo pela manhã, ao abrir a sacola, viram que o alimento estava podre, estava azedo, não dava para comer. O Senhor estava dando uma lição para aquele povo. É necessário que você acredite que no tempo certo, no meu kairós com você, eu darei o alimento que você precisa. Ainda mais uma vez o Senhor mandou o alimento. Aqui está a prefiguração da Eucaristia. Porque à medida que nós também caminhamos no sentido da libertação dos nossos pecados, o Senhor nos alimenta com o pão descido do céu, que é o Evangelho de hoje. Mas aqui tem uma lição importantíssima também para eles. A semana passada falava da multiplicação dos pães e dos peixes. E disse que o Senhor abasteceu mais de 5 homens sem contar as mulheres e as crianças. Eles ficaram satisfeitos, eles ficaram feitos de novo para continuar caminhando, escutar o que o Senhor tinha para dizer, mas depois era preciso treinar. Não dava para permanecer na relva, não dava para permanecer naquele lugar, era preciso peregrinar. O cristão não é alguém estático, é alguém comunicante, comunicativo. Não são vasos distantes, mas à medida que se comunica, ele tem que ir caminhando na comunicação e fazendo a experiência do Deus ontem, hoje e sempre. O Evangelho de hoje nos aponta que aquele povo, quando percebeu que Jesus não estava mais lá, que Jesus estava em Cafarnaum, disse que eles foram correndo. Lembra semana passada? Jesus olhou para aquela multidão e sentiu compaixão daquela multidão. Por isso que deu de comer aquele povo. Agora esse mesmo povo vai em busca de Jesus de novo. Mestre, como chegasse aqui? Vocês que seguem, não por ter visto as obras que o Senhor meu Pai fez através de mim, vocês me seguem porque vocês comeram do pão. Vocês querem mais pão, vocês querem mais peixe. Não é por aí o caminho. O Senhor nos repreende, assim como também nos repreende na liturgia de hoje, para a liturgia da vida. E no diálogo entre o povo e Jesus Cristo, em verdade, inclusive, estáis procurando, não porque viste sinais, mas porque comeste o pão e ficaste assim, esforçai-vos, não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna e que o Filho do Homem nos dará. Nesse diálogo vai se aprofundando cada vez mais, e eles se perguntaram: o que devemos fazer para realizar a obra de Deus? A obra de Deus, diz o Senhor Jesus, é que acrediteis naquele que me enviou. E o que fazes para que a gente possa crer? Moisés deu o pão, deu o maná para os nossos pais do deserto, e você o que nos dará? Não foi Moisés que deu de comer aos vossos pais, foi o meu próprio Pai que deu a eles de comer, e é o próprio Pai que dará a vocês o alimento que vem do céu. Olha a resposta agora desse povo: dai-nos sempre deste alimento. Eu acho que essa deve ser a tônica nossa hoje. Senhor Jesus, não nos deixe faltar sacerdotes, para que eles possam nos dar este pão, deste alimento que desceu do céu, chamado Eucaristia. No meio da caristia da vida, nos resta a Eucaristia.
É interessante que às vezes a gente não para para pensar nisso. Mas também essa mesma Eucaristia que o Senhor quer nos dar, está nos dando, exige de nós uma coerência de vida. Não podemos receber esse pão descido do céu de qualquer jeito, com a alma em estado de pecado, com uma vida toda atropelada, com uma vida toda esmagada pelo pecado. É preciso nos corrigir. Nos corrigir. Digam para mim, mas mais do que para mim mesmo, digam para vocês. Quando você está no sufoco da vida, você procura uma pessoa estranha ou você procura um amigo que lhe conhece, a quem você pode abrir a alma, achando, pensando e acreditando que ele não vai te condenar? Pois é assim o sacerdote no meio da comunidade. Ele não está ali para julgar, ele não está ali para condenar, não está ali para aplicar, não está ali para nada. Ele está ali apenas e não somente para ouvir os seus pecados, para ouvir os seus desvazios e ali dizer: aqui está a misericórdia do Senhor. Pela força do meu ministério sacerdotal, pela ordem que a mim foi dada pela igreja, eu te absolvo os teus pecados, em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. E de paz. E procure não mais pecar. Mas nós já sabemos que vamos pecar daqui a pouco. Às vezes, pensando dessa forma, nós dizemos: por que então nós vamos confessar exatamente isso? Porque somos fracos. Porque somos frágeis. E na nossa fraqueza temos que buscar a fortaleza em Deus. Não é nisso, não é naquele, não é no amigo, não é na mãe, não é no pai, não é nos filhos, não é no próprio Deus. Esse é o amigo por excelência. Olha o que nos diz São Paulo hoje, de uma maneira tão bonita e forte. Eis, pois, o que eu digo e atesto no Senhor: não continueis a viver como vivem os pagãos. Sua inteligência os leva para nada. Seu dinheiro os leva para nada. Suas forças os levam para nada. E nada é nada. Por que tantas amarguras? Por que tantas falências humanas? Porque tantas coisas não deram certo? Porque você foi de cabeça dura, porque você foi de coração de pedra, porque você acreditou na sua autossuficiência e não foi suficientemente capaz de suportar, de acreditar aquilo mesmo que você tramou para fazer. O Senhor Jesus nos alerta sobre essas coisas que estão correndo no dia a dia das nossas vidas. Ele diz assim para mim, para você e para quem quiser ouvir: quando você for construir, antes de fazer qualquer coisa, sente, calcule, meça, remessa, premessa, faça um orçamento. Em cima do orçamento ele coloca uma porção a mais, para que quando você começar a erguer aquele prédio, você comece, vai para o meio e ele tenha fim. Para que ninguém zombe de você, para que ninguém goze de você, para que ninguém vá desacreditar em você, porque percebeu que você é uma pessoa centrada, calculada, medida, suave, tranquila. Mediu aquela pedra, mediu aquela quantidade de tijolo, mediu a quantidade de cimento, as paredes estão levantando, veio o telhado, veio o acabamento, e no final você está pronto. Não posso ser gozado, não posso ser esmerilhado. Mas não, nós começamos do alicerce e às vezes nem saímos direito do alicerce. Alguns conseguem erguer meia parede, outros ao terminar da cobertura do telhado. Tudo isso por quê? Por causa da nossa autossuficiência.
Desatentos às coisas da vida. Desatentos às coisas da vida. E São Paulo continua: quando a vós não é assim que aprendeste de Cristo, se ao menos foi bem dele que ouviste falar, e se é ele que vos foi ensinado, em conformidade com a verdade que está em Jesus, renunciando à vossa existência passada, despojai-vos do homem velho que se corrompe sob o efeito das paixões enganadoras. Quer aparecer? Aparece. Parece o pavão lá. Hoje o pavão tinha um pavão aí que nós fomos hoje numa chácara. Tem um pavãozinho lá, está mirradinho, tadinho, até com uma perninha quebrada. Alguém ensinou que falando do pavão, o pavão vai abrir as alas. E de fato o pavão teve um determinado momento, fez aquela espreguiçada e abriu aquela coisa. Mas pavão é pavão, você é gente. Não tenta abrir asa demais não. Se você não tem braço suficiente, não abra abraçada demais não. E o Senhor continua com seus despojados do homem velho, que se correu sob o efeito da paixão enganadora, renovar nosso espírito e nossa mentalidade. Deixa de ser grande, deixa de ser ingrato, deixa de ser de cabeça dura, deixa de achar que os outros têm que fazer por você o que você tem que fazer por você mesmo. Investido o homem novo, criado à imagem de Deus, em verdadeira justiça e santidade. Porque eu sou pão novo, descido do céu, e quero alimentar a sua vida, quero fortalecer a sua caminhada. Está percebendo? A fé não é um simples acreditar, não é um simples ir à missa dominical, não é um simples rezar o texto, é muito mais a fé, uma experiência que eu faço com o próprio Deus, quer na alegria, quer na tristeza, quer na saúde, quer na doença, quer esteja eu bem ou esteja eu mal, eu faço essa experiência de Deus, e no aparente do mal, no aparente que não está bem, eu aprendo ali a deixar-se desviar do meu coração, a ser lapidado a minha vida, para me tornar aquilo que o Senhor quer que eu me torne. A desgraça do ser humano não está no pecado, está em não aceitar a graça naquela verdade que o Senhor quer nos dar. O povo de ontem murmurava contra o Senhor. Mas quantas vezes nós também somos como aquele povo que murmuramos contra o Senhor? Quando o sol está quente demais, que sol quente, meu Deus do céu, e reclamamos do sol. E quando chove, reclamamos da chuva. E quando faz frio, nós reclamamos do frio. E quando nossos pais não encontraram o que nós queremos, reclamamos dos nossos pais, reclamamos dos nossos filhos, reclamamos do nosso pai. Esse é um murmurar contínuo. Perdemos de fazer a experiência na necessidade às vezes. Por isso que São Paulo mais tarde vai dizer: quer eu aprendi na minha própria existência humana de São Paulo, que quando tenho que comer, eu como, quando não tenho que comer, eu não como, mas o que eu não posso é estabelecer nisto, parar nisto. É preciso peregrinar. O profeta foi a mesma coisa, meu irmão. Quando ele sentiu fome, quando ele sentiu sede, ele foi para debaixo da árvore, encostou bem assim e falou: quer saber de uma coisa? Eu vou parar por aqui mesmo. E debaixo da árvore, escuro, lá ficou ele. Até que o anjo veio e colocou ali e disse: come, levanta-te e anda, porque o caminho é longo. O profeta correu, mas o cansaço era grande demais. Voltou a dormir.
E o anjo novamente foi lá e sacudiu o profeta e disse: eu não disse para você levantar, para você se pôr de pé e caminhar, porque o caminho é longo, meu irmão e irmã, o caminho é longo. Não quer encurtar o caminho, não quer desviar do caminho, não quer buscar os atalhos do caminho, porque no caminho longo o Senhor vai estar e pode ser que nos atalhos não se envolver. As coisas não estão fáceis. Caminhando com o Senhor não é que vai ficar mais fácil, mas você vai ficar mais resistente. Um sacerdote essa semana me procurou para conversar, e na conversa vai, na conversa vem. Eu acho que isso está acontecendo com os meus colegas padres aqui da vocês, né? Hoje eu quero receber muitas mensagens sobre a Gal Desligada, não percebi Gal Desligada, mensagens dos meus colegas padres. De repente nós estamos serviço deles, né? Pode ser, não estou dando documentação, não dá para dar uma, entendeu? Uma amenizada. O meu colega padre olhou para mim e falou assim, parou bem em frente a uma praça, me segurou e disse assim: Dori, posso te falar uma coisa? Eu, claro, pode. Você sabe que você é igualzinho massa de pão? O que é isso? Você está querendo dizer isso? Quanto mais apanha, melhor